pedindo que o Espírito Santo traga à nossa mente tudo aquilo que a palavra do Senhor quer nos dizer nessa noite. Que entre nos nossos ouvidos essa palavra que há de trazer frutos para nós. Que cele a nossa boca de toda maldade e que penetre no nosso coração. Peça ao Senhor que prepare o terreno do seu coração, mas você também se abra para receber essa palavra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para mim é uma alegria sempre estar aqui na presença de Deus e junto com a comunidade, com essa comunidade que nós caminhamos. Nós vamos falar hoje sobre dois temas que caminham juntos: a fé e a conversão. Um não existe sem o outro, porque um puxa ou nos chama para o outro. Convido você a abrir a palavra de Deus na carta de São Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículo 11, página 1520 da Bíblia Ave Maria. Página 1520. Da Bíblia Ave Maria. Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. São Paulo escreveu muitas cartas às comunidades que ele fundou. E também escreveu cartas para as pessoas que foram companheiros dele, deixando, de certa forma, uma direção, um conselho, uma advertência, que seja chamando a atenção também dessas pessoas, dando notícias do que ele estava fazendo. E Timóteo foi um companheiro de Paulo e que recebeu duas cartas dele. A primeira, essa que nós vamos ler esse trecho, e a segunda, que vem em seguida. Mas vamos ler ali no capítulo 11. São Paulo vai dizer: mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo o empenho a piedade, a fé, a caridade, paciência, mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Vamos só até aqui. Vou ler de novo. Mas tu, ó homem de Deus. Então São Paulo falando: tu, Timóteo, homem de Deus, foge desses vícios. Esses vícios ele falou antes do versículo 11, nessa parte de cima, nos capítulos anteriores. Se a gente está curioso, que vícios que são esses que São Paulo está dizendo para Timóteo fugir. Então, em casa, tarefinha de casa, a gente vai ler que vícios são esses que São Paulo fala para Timóteo fugir deles. E ele diz: procura com todo o empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está dizendo a Timóteo: procura com todo o empenho piedade, fé, caridade, paciência, mansidão. Nós vamos falar mais sobre a fé. Ele diz em seguida: combate o bom combate da fé. Combate, quando a gente ouve essa palavra, a gente vê como uma coisa boa ou como uma coisa ruim?
Normalmente sim, não é? A gente pensa numa guerra, a gente pensa em coisas ruins, em coisas que tiram a paz, o combate. Mas nem sempre é uma coisa ruim, porque quando ele diz aqui combate o bom combate, ele diz no sentido de progredir, lutar, perseverar nesse combate da fé contra o mal. Mas é um bom combate, não é um combate ruim. É um bom combate que é necessário para nós. Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente fala em fé, a gente já ouviu dizer que fé é acreditar, e tem na palavra, acreditar naquilo que a gente não vê. Fé é um dom de Deus, e é um dom de Deus, e que cresce em nós pelo Espírito Santo. A fé, como Jesus dizia, transporta as montanhas, se você tiver a fé igual a um grãozinho de mostarda. E também ouvimos muito falar assim, quem que transmitiu a fé para você? Quem que transmitiu a fé? Então vamos lembrar, quem um dia foi alguém que Deus colocou na sua vida para falar dele para você? Falar de Deus para você? A mãe, o pai, a avó, a madrinha, alguém, um amigo, um vizinho, um compadre, alguém um dia falou da fé para você. A catequista. Alguém um dia obrigou você a ir, você não queria. Alguém um dia te chamou para rezar o terço, você também não queria. Mas um dia alguém plantou essa sementinha da fé no seu coração. Então a fé também é vista por esse lado, por um segmento na nossa vida. A gente diz assim, a minha fé, a minha caminhada de fé. Nós não falamos assim? Então vamos pensar nessa parte da fé hoje, nesse lado da fé. Quem que um dia te deu essa direção? E talvez essa pessoa nem falou muita coisa, nem fez grandes explicações, mas ela deu exemplos. Exemplos de fé que nós trazemos guardado lá na nossa lembrança. Pessoas que viviam a fé, nem sempre falavam dela, porque eram pessoas muito simples, mas viviam a fé no seu dia a dia, na sua simplicidade. E isso ficou, então, o exemplo da fé. E nós crescemos e fomos fazendo experiência na nossa caminhada de fé. Nós fomos combatendo esse bom combate. Nós fomos passando as fases. E isso é a conversão. Porque se a nossa fé permanecer só aquela fé de tradição, por que você é católico? Ah, porque minha família inteira é. Por que você vai à igreja? Ah, porque um dia eu ouvi que, bom, a missa tem que ir, pelo menos tem que ir na sexta-feira santa. Né? Tem que ir. Mas assim, uma fé de tradição e não uma fé de mudança, de conversão. Por isso que eu falei, a fé leva à conversão, chama a conversão. E a conversão faz com que a gente acredite mais e a nossa fé cresça e dê frutos. Ele diz, foge desses vícios. Vamos aqui pensar nos pecados. E quando nós lembramos do pecado, nós sabemos que é necessário o arrependimento, e isso também é conversão. Quem que eu era antes de caminhar mais na fé? E quem que eu sou hoje? Se a minha fé não me fez mudar em nada, tem alguma coisa errada. Se eu continuo a mesma pessoa da época da catequese, com certeza não, porque a gente era criança, adolescente, jovem. Mas eu digo, no nosso interior, o que mudou? Se as verdades da fé, crer em Jesus, crer em Deus, no Espírito Santo, respeitar, venerar Nossa Senhora, se a minha vida de oração
não amadureceu nem um pouquinho. Então a minha fé não está me levando a uma conversão. É uma, vamos dizer assim, cada um consigo mesmo. É um pensamento de cada um. Um dia alguém me ensinou sobre a fé. Um dia alguém me deu um exemplo. Um dia eu me aproximei. Um dia eu comecei a caminhar. Um dia eu vi que eu poderia dar para o reino de Deus. Porque a fé também faz você descobrir os talentos que Deus te deu nessa caminhada de fé. E um dia eu passei a servir o reino de Deus. Então cada um tem a sua caminhada de fé. Diferente, individual e que Deus conhece. Se toda essa caminhada não me fez mudar em nada, eu volto a dizer: de que vale guardar essa fé? Como diz a canção que nós vamos cantar. A fé diz que é a herança que os pais pobres deixam para os filhos, né? Porque os pais ricos deixam herança, né? E daí os pais pobres, os filhos brigam e tem tudo aquilo. Nem todos, mas grande parte que a gente conhece. E os pobres têm uma grande herança. Até o Padre Francisco falou esses dias, não é? Que as famílias pobres que ele ia visitar sempre tinha alguma coisa para dar. E os ricos que ele ia ficava andando na mansão morrendo de sede e não tinha nem água. Então, as famílias pobres, muitas das nossas famílias, transmitiram esse grande tesouro para nós, essa grande herança para nós. E a gente tem a missão de passar, de, como herdeiro, deixar esse testamento também para os que vierem depois, essa fé, junto com a conversão. Então eu convido cada um a gente se analisar. São Paulo diz assim: combate o bom combate, conquista a vida eterna, para a qual você foi chamado. Cada um de nós foi chamado. Cada um de nós, de certa forma, eu lembro sempre de uma professora que dizia assim no começo do ano: vocês todos já têm 100 de nota. Depende do que vocês vão fazendo durante o ano, vocês vão perdendo 100. Eu não vou dar 100 para vocês no último dia. Eu já dei os 100. Vocês é que vão tirando, gastando. Quando chega no final, daí a nota é baixa, mas vocês que gastaram. Ela falava assim. E, de certa forma, Jesus morreu por nós, nos deu a salvação. Mas conquistar a salvação é, como essa professora dizia, não ir perdendo, não ir gastando, mas ir caminhando, aumentando, buscando a conversão, naquilo que cada um sabe que mais precisa. Vamos cantar essa música que fala do bom combate, que fala de guardar a fé. São Paulo diz no final da vida dele: combati o bom combate. Então ele ensina o discípulo e ele faz. Ele simplesmente, ele cumpre. E ele diz: combati o bom combate e guardei a fé. Bonito, muito bonito. Um exemplo de São Paulo para nós. Então vamos guardar essa herança que nós recebemos um dia de alguém, que Deus enviou para nós. Vamos buscar alimentar nossa fé, como essa semente que foi colocada. Buscar alimentar nossa fé nos sacramentos, na oração, na vida fraterna. Viver reconciliados. Romper com a murmuração. É uma luta, mas é necessário. Isso faz parte da nossa conversão. Isso, nós vamos guardando esse tesouro da fé, chegar no fim da vida e dizer: combati o bom combate contra o mal.
Acho que muitos conhecem do Padre Fábio de Mello. Viver para mim é Cristo. Vamos cantar. Senhor, preciso lhe dizer que é impossível esquecer que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. E a cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Vamos combater o combate de pé? Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Vamos novamente. Senhor, preciso lhe dizer que é impossível esquecer. Vamos lembrando dos nossos combates. que não estou só nesta batalha entre o bem. Nós não estamos sós nessa batalha. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Glorifico por Te tudo, Senhor. ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer e ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Vamos continuar nessa luta, combatendo o bom combate que o Senhor nos chama todos os dias. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada irmão, pela tua graça em cada coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.